Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Learn Stack, nós vamos falar sobre rodar programas Windows no Linux. Eu vou falar um pouco mais diretamente sobre essa pauta, vou me aprofundar mais nessa pauta e a gente vai tratar desse assunto no vídeo de hoje. Eu acho que esse vídeo vai ser interessante para muita gente que pensa em sair do Windows e ir para o Linux, mas fica preocupado porque existem aplicações que ela precisa utilizar, que ela não sabe se tem versão para Linux ou não tem versão para Linux, e ela gostaria de continuar utilizando, então às vezes deixa de migrar para um Linux porque acha que é uma aplicação ou outra que ela utiliza não vai funcionar no Linux. E hoje em dia, pessoal, isso está cada vez menos recorrente, tá? De não funcionar a aplicação de Windows no Linux. Está mais recorrente que funcione, tá? Inclusive, uma das coisas que eu vou falar aqui no vídeo, tá? Já está numa versão tão evoluída, que é a versão 10, que está com uma compatibilidade tão grande. Vocês vão entender tudo no decorrer do vídeo, que vocês vão ver que tá muito interessante tudo, né? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês as alternativas conhecidas, tá? As mais conhecidas, pelo menos, que se tem para você poder estar rodando aplicações de Windows no Linux, tá? Uma delas, ela cria uma camada de compatibilidade. A outra também, né, está integrada a essa primeira, e a terceira, ela virtualiza um Windows dentro do seu Linux para que você consiga utilizar. Então, a camada de compatibilidade praticamente 100%, tá? A camada de compatibilidade nesse caso seria de 100%, mas aí tem uns outros fatores aí que eu tenho que ponderar com vocês, porque aí é uma virtualização. Vocês vão entender tudo no decorrer do vídeo de hoje. A primeira e mais conhecida alternativa para você rodar programa de Windows no Linux é o projeto Wine. Wine, para quem não sabe, né, é uma palavra do inglês que remete a vinho, né? É vinho em inglês. Não remete não, tá? Eu falei, equivoquei. É vinho no inglês. Então, o vinho, a palavra vinho no inglês é wine, tá? W-I-N-E, tá? Esse projeto, pessoal, ele existe desde ali do fim dos anos 90, tá? Ali para 96, 95, 96. Esse projeto começou timidamente ali, permitindo que se rodasse aplicações Windows em outros sistemas operacionais, como o macOS, por exemplo, tá? Ele é um projeto, ele é uma aplicação hoje, né? É um recurso multiplataforma. Ele funciona no macOS também, para permitir que você consiga rodar aplicações de Windows no macOS, tá? E ele é muito popular também no Linux, tá? Então essa aqui, o Wine, né, o vinho, vamos dizer assim, é a aplicação, é a ferramenta, eu vou utilizar o termo correto, a ferramenta que te permite rodar programa no Windows no Linux mais conhecida que se tem hoje. E é um projeto já bem avançado, é um projeto que já está, já está muito bem consolidado, tá? E praticamente toda a distribuição Linux conhecida consegue rodar o Wine, tá? Praticamente toda. É muito raro você achar uma distribuição Linux que não seja capaz de rodar o Wine, tá? Mas toda ela, de alguma forma, você vai conseguir aí rodar o Wine. Se a distribuição em questão não tem, ela tem uma loja própria, né, um repositório de aplicativos próprio, muito limitado, que não tem tantos programas assim, pode acontecer, tá? Ainda assim, dependendo, se você vendo qual é a base, né, que aquela distribuição que você está usando, testando, foi feita, né, com essa informação de qual é a base, qual é a engine, qual é a espinha dorsal que foi usado para fazer aquela distribuição ali, né, você consegue, por meio do terminal, de maneira simplificada, né,
Tá cheio de tutorial aí, você consegue, dando um Google, ver como que instala o Wine pelo terminal na distribuição mãe, né? Vamos dizer assim. Na distribuição mãe, na linha tronco. Você consegue ver qual foi, sabendo qual é a linha tronco, né? Qual é a base que foi usado para poder fazer aquela distribuição ali, você consegue instalar via terminal. O Wine ele é instalável via repositórios, tá? Igual você instala programas de Windows pela loja do Windows, de maneira simples, um clique, sua senha e acabou, confirma lá e ele instala sozinho. Ou você instala ele via terminal. Você digita lá os comandos, poucos comandos no terminal, seria igual equivalente ao Chocolatey, né? Agora criaram um tal de Chocolatey que você utiliza ele no PowerShell do Windows ou no próprio prompt de comando, se não me engano, lá no CMD, né? E aí você instala aplicações ali pelo terminal, né? Só para contextualizar, para que vocês entendam, né? Muita gente não deve conhecer o tal de Chocolatey, mas criar esse trem aí pro Windows, tá? No Windows é normal você pegar um arquivo executável, clicar 2 vezes e abrir. Depois que criar a loja do Windows, você vai lá, escolhe o programa que você quer lá na busca, clica, manda instalar e acabou. Não pede senha, não pede nada, ele vai instalar, né? No caso do Linux tem essas duas opções para você poder estar instalando o Wine. E eu vou começar falando pelo Wine, porque o Wine ele é o mais difundido e é o mais usado hoje em dia. E ele tem uma camada de compatibilidade bem grande. Não é 100%, não, ele não garante 100% de compatibilidade igual a terceira opção, tá? Mas o seu funcionamento, por ele ser diferenciado em relação à última opção que eu vou trazer aqui, tá? Ele tem uma camada de compatibilidade bastante grande. O Wine, na verdade, ele é uma ferramenta, ele não é um virtualizador, ele não é, muita gente fala, eu estava conversando, não sei com quem, acho que era com meu pai, eu não sei com quem que eu estava conversando, que a pessoa falou para mim assim, o Wine ele faz uma virtualização. Não, ele não faz uma virtualização, não. O Wine ele cria uma camada de compatibilidade, ou seja, ele é uma ferramenta que cria uma estrutura de Windows, né, básica, para poder fazer a interpretação das bibliotecas que as aplicações Windows elas necessitam. É diferente de uma virtualização. Uma virtualização, só para vocês entenderem rapidamente, ela cria uma máquina, eu crio uma máquina dentro de outra máquina, né? Eu vou criar um sistema, eu vou estar rodando um sistema debaixo de outro sistema. Na verdade, o Wine ele pode parecer que seja uma virtualização, mas estudando sobre o projeto não é, tá? Ele é uma ferramenta que traz mecanismos de interpretação das bibliotecas Windows. Ou seja, é como se eu pegasse e introduzisse a espinha dorsal do Windows dentro da espinha do Linux, né, da minha distribuição Linux. Então o Linux passa, de certa forma, a conseguir interpretar as bibliotecas que as aplicações Windows usam para poder funcionar. Então é por isso que você tem uma camada de compatibilidade que não é de 100%, né, mas como o projeto evoluiu muito, você já consegue rodar aplicações bem mais atualizadas e consegue inclusive rodar jogos, né, rodar mais jogos do que já foi no passado, com uma melhor eficiência, tá? Porque o Wine ele é a espinha dorsal do projeto. E ele criou alguns ramais, né? O Wine seria equivalente à linha tronco. Ele é a linha tronco. E nessa linha tronco tem alguns ramais, tá? Que eu vou trazer aqui também no vídeo aqui, logo na sequência. Então o Wine por si só, ele já resolve perfeitamente o seu problema. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir aqui a minha loja do meu repositório, né, a Big Story aqui do meu Linux, e vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para poder instalar o Wine de maneira simplificada, beleza? Deixa eu só mudar aqui, peraí, deixa eu só tirar aqui, ó, peraí, aqui tá a loja do meu sistema, né, a gente chama de loja, Big Store, né,
A gente chama de loja, mas é o meu repositório de aplicações, porque no Linux é tudo gratuito, né? Tudo que está aqui é gratuito, você pode baixar sem problema nenhum. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para ser rápido, né? Você não precisa ficar caçando, eu vou digitar simplesmente o Y, basicamente isso. É mais que suficiente você digitar no seu repositório, ele vai aparecer aqui tudo relacionado ao Wine, tá? No caso do meu Big Linux, do Big Linux que eu utilizo, né? Não vou falar meu não, do Big Linux que eu utilizo, tá? Ele já vem com o Lutris instalado, né? A gente pronuncia errado esse nome. Eu estou tendo um cuidado de fazer a pronúncia correta das palavras. Tá? Ele vem com o Lutris, que é uma launcher local para jogos, para você rodar tanto jogos que estejam instalados localmente, jogos de Windows, tá? Você pode configurar e tudo. Eu fiz uma live aí rodando em GTA San Andreas, funciona perfeitamente bem. Tem outros jogos que eu já instalei aqui, funciona perfeitamente bem. E o Lutris permite você fazer configurações finas, ajustes finos. Então, o Lutris já é, tá? Já pulando um pouquinho mais para frente, o Lutris já é um ramal dessa linha tronco, tá? O Lutris é um ramal focado para jogos dessa linha tronco, beleza? Do Wine. Mas então você vem aqui, ó, você instala o Wine, ó, a versão atual dele é a 10.13.1, tá? E ela funciona muito bem. Aí, além do Wine, depois que você instala o Wine, ele vai instalar outras dependências, tá? Ele precisa instalar o Wine Gecko e ele precisa instalar o Wine Momo, tá? Existem algumas outras coisas aqui que você pode estar instalando, mas eu não vejo necessidade disso. Basta que você tenha apenas o Wine com o Wine Gecko e o Wine Momo instalado, se você não for jogar, tá? Se você for só usar aplicações comuns, já é o suficiente para você poder conseguir rodar aplicações de Wine no Linux, tá? É uma coisa que eu recomendo também, é você instalar esse aqui, ó, o Winetricks. Instala o Winetricks, tá? Porque o Winetricks, eu tinha até ele instalado aqui, não sei porque ele não está instalado aqui. O Winetricks, ele vai permitir que você faça configurações do Wine de uma maneira mais simplificada. Você vai vir aqui no seu menu de aplicações, no menu inicial, vai digitar aqui o Winetricks, vai executar ele, ou você pode pinar o ícone aqui se você quiser. Você vai clicar no ícone do Winetricks e vai fazer as configurações mais afinadas. Não precisa, tá? Hoje, praticamente você vai conseguir rodar aplicações do Windows de forma simplificada, da mesma maneira que no Windows, só instalando o Wine, o Wine Gecko e o Wine Momo. Olha, até para rodar o Photoshop CC 2018, eu não precisei fazer nada, eu não precisei usar configuração nenhuma. Eu simplesmente instalei o Wine e executei. O Photoshop, instalei ele, funcionou, tá aqui funcionando perfeitamente bem, tá? Então, eu não tive que fazer nada. E eu enfatizo essas questões, esses detalhes, porque tem muita gente que cria uma impressão errada sobre o Linux, né? Tem muita gente que fala que fica com medo, porque outros passam medo nas pessoas. E o meu objetivo é não passar medo nas pessoas. É mostrar que a coisa é muito mais simples do que parece, né? E que sim, você tem como fazer um ajuste fino no Wine? Tem, claro que tem, né? Mas não é uma questão de necessidade, a pessoa não precisa ter conhecimento, a pessoa não precisa gastar tempo. O simples fato dela dar um clique aqui para instalar o Wine, digitar a senha dela, deixar instalar, depois deixar ele instalar o Wine Gecko e o Wine Momo, que provavelmente ele já deve pedir no momento da instalação, e você confirma, você só clica que sim, eu quero, e deixa que a máquina faz o serviço, tá? Deixa que o Linux faz o trabalho dele. O simples fato de você fazer isso já vai te permitir rodar a sua aplicação. Hoje em dia, são casos muito mais específicos que vai demandar que você pegue, por exemplo, instale um Winetricks e faça a configuração mais afinada do Windows, tá? Mas aí, se você precisa fazer isso, né, é claro que se você vai rodar alguma aplicação específica que vai precisar de uma configuração, você tem que ter ciência disso, né? Você não vai pura e simplesmente sair colocando a aplicação sem saber o que está fazendo. Então, você tendo ciência disso,
Mas em linhas gerais, tá? É mais que suficiente só você instalar o Wine, que vai vir com o Wine Gecko e o Wine Mono. Isso já vai ser suficiente para você rodar aplicações de Linux sem maiores problemas, beleza? Aplicações de Windows sem problemas, sem maiores problemas. Vamos voltar aqui. Então o Wine é o mais difundido hoje em dia que a gente tem para poder rodar Linux, programas de Windows no Linux, tá? Inclusive jogos, ele tá bem elaborado com relação a isso, né? Até se a gente olhar aqui na página do Wine, vamos aqui para a página do Wine, ó, a versão 10.15 release, né? A versão 10. A última versão que saiu, ó, eles estão com uma camada de compatibilidade muito boa, né? Por padrão, pessoal, ele já vem por padrão configurado para camada de compatibilidade ser do Windows 10. O Windows 10 roda praticamente tudo, tá? Não tem só aplicações muito antigas que no Windows 10 talvez você não consiga executar. No Windows 10, estou falando de Windows, tá? O Wine ele já faz um entendimento um pouco diferente. Então você consegue rodar uma aplicação para o Windows 95 sem problema nenhum, tá? Porque ele faz esse entendimento. Mas ele vem por padrão configurado para a camada de compatibilidade com o Windows 10, né? Que seria o Windows mais atual, assim, que melhor funciona. O Windows 10 funciona muito melhor que o Windows 11, isso é um fato. Mas o Wine traz o Windows 11 como camada de compatibilidade já, essas versões atuais. Beleza? Então vocês conseguem tá fazendo isso nas configurações. Então o WineTricks, ele te possibilita isso. Se roda o Wine CFG, vai lá e muda a camada de compatibilidade, por exemplo, para o Windows 11. O que eu acho bobagem, tá? Porque tudo que roda no Windows 10 roda no Windows 11. Beleza? Eu acho bobagem isso, tá? Lembrando que eu tô falando aqui do Wine funciona pro macOS, que ele é multiplataforma, tá? Ele funciona muito bem no macOS, permitindo que você rode programas de Windows no Mac, tá? Então aqui, ó, no site do Wine você tem a opção de fazer o download dele, não precisa, tá? Você vir aqui no site do Wine, eu mostrei para vocês pelo próprio repositório de aplicações da sua distribuição Linux ou pela loja de aplicativos do seu macOS. Você deve ter o Wine lá, tá? No macOS eu desconheço, tá? Então eu estou pressupondo que tenha o Wine lá dentro do repositório no macOS, tá? Então dá uma olhada. Mas no Linux, normalmente pelo repositório de aplicações, pela loja do Linux, da sua distribuição Linux, vai ter o Wine lá, beleza? Aqui tem uma área de suporte, tem uma área de desenvolvimento. Você pode se tornar um desenvolvedor, você pode colaborar. O Wine é um projeto de código aberto, tá? De uma comunidade que vem trabalhando aí arduamente para poder tornar o Linux cada vez mais universalizado, cada vez mais compatível com as coisas, tá? Isso é muito bom, é um projeto louvável que está aí desde o final dos anos 90 em atividade, ou seja, já tem quase 30 anos, se não tiver 30, já tem quase 30 anos, ou vai fazer 30 agora, né? Se for 96, já tem 30 anos, se for 95, está fazendo 30 anos esse ano, que esse projeto está em desenvolvimento, né? E você vê que é um projeto que já tem uma base consolidada aí, né? Na sua estrutura. Aqui você pode fazer doações para o projeto, tá? É um projeto de comunitário, vamos dizer assim, uma comunidade. E obviamente que não é um projeto com fins comerciais, tá? Por mais que é uma ferramenta que vai facilitar, por exemplo, que empresas que não utilizem softwares direto no navegador, que aí você pode usar qualquer distribuição Linux sem problema nenhum, você tendo um Firefox ali, ou um Google Chrome, ou um Brave, vai resolver seu problema, né? Não precisa de mais nada. Se você usa um software que precisa de uma aplicação local, né? Isso aqui pode ser usado no ambiente comercial, corporativo, sem problema nenhum.
Você coloca o Linux na máquina, instala o Wine, instala a aplicação, ela vai funcionar perfeitamente da mesma maneira que no Windows, tá? Não tem dificuldade nenhuma para isso, beleza? E aí, pessoal, seguindo, a gente tem aqui, eu já falei de uma das ramificações, né, de um dos ramais do Wine, que é o Lutris. O Lutris é para jogos, né? Eu tenho ele aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Lutris ele é para jogos. Ele é uma launcher para jogos, tá? Ele é compatível com as principais launchers de jogos existentes hoje, como a GOG, a Epic Games Store, o EA App, a Ubisoft Connect e a própria Steam, tá? Então, eu posso fazer conexão nas minhas contas nessas lojas aqui, nesses repositórios de jogos, nessas launchers de jogos, né? Nessas comerciantes de jogos, vamos dizer assim, e aqui ter acesso aos meus jogos que eu tenho na minha biblioteca, tá? A Steam não é necessário você utilizar pelo Lutris, porque a Steam ela já está largamente difundida no Linux, já tem sistema operacional Linux dela mesmo, que é o SteamOS, então a Steam já está um passo à frente, ela já está muito evoluída nesse quesito. Então você vai baixar a Steam da loja de aplicações, né, do repositório de aplicações do seu Linux, e você vai usar sem problema nenhum os seus jogos da Steam. São mais de 2.000 títulos que já estão compatíveis e à medida que o tempo vai passando, vai se tornando cada vez mais compatibilidade com jogos. Então, até jogos lançamento, como eu já trouxe um aqui no canal, que vai sair agora em setembro, outubro, que eu queria comprar, eu trouxe a demo dele aqui no canal, ela rodou no Linux sem problema nenhum. Lançamento, eu trouxe uma demo de um lançamento e rodou, para vocês verem como é que a coisa tá tão evoluída, né? Então na Steam não precisa. Mas as outras aqui, ó, você pode rodar aqui, vai rodar muito bem. E aqui tem, ele também funciona para você criar uma biblioteca local dos jogos que são conversões para Linux, tá? Tem jogos hoje em dia que já tá vindo com versão para Linux. Aquele World of Warships, se não me engano, ele já tem versão para Linux. Aquele outro lá aquele jogo de guerra, né, que tem tanque de guerra, tem um monte de coisa, aquele também tem versão para Linux, que eu já vi, já aparece lá nas propagandas dele o ícone do pinguim, que é o símbolo do Linux, né, o Tux. Então tem versão nativa para Linux. E tem muitos jogos agora que já estão com versão, eles já estão vendo que Linux está em alta, então eles já estão trazendo versões nativas para Linux, né? Então você pode colocar aqui na sua biblioteca do Lutris, né? E fica mais fácil de você acessar seus jogos aqui, ou seja, com um único clique, você clica aqui, carrega o Lutris, o meu já está pinado aqui, você clica aqui no jogo que você quer jogar, clica aqui embaixo aqui em jogar, fique em paz, vai ser feliz. Ele vai executar e rodar sem problema nenhum. E aí também os seus jogos de Windows. Os jogos de Windows que você instalar pelo Wine, né, você vai colocar aqui, você pode instalar diretamente aqui pelo Lutris, tá? Que ele já vai adicionar aqui na biblioteca. Você vai clicar aqui, por exemplo, no sinalzinho de mais e vai adicionar, você vai escolher aqui, ó, instalar um jogo de Windows, né, a partir de um executável, a partir de uma instalação local, um script. Tá? Você vai escolher aqui, no caso de jogo de Windows, você vai clicar aqui e vai instalar. Se você já instalou o seu jogo pelo Wine, igual eu fiz com o GTA San Andreas, que tem vídeo aí no canal para mostrar para vocês o quanto é simples, é a mesma maneira que se faz no Windows, tá? Eu não fiz pelo Lutris, eu só adicionei ele aqui na minha biblioteca do Lutris para poder fazer as configurações para ele ficar extremamente fluido, né? Então, eu consigo fazer, eu posso instalar até uma ROM aqui de jogos, tá? Por meio de uma ROM aqui de algum console aí de jogos, né? Console. Então, eu clicando aqui, eu vou fazer a instalação. Beleza? É muito simples. Ele já vai aparecer aqui. Vai aparecer uma imagem. Eu posso adicionar uma imagem aqui se eu quiser. Eu venho aqui, configuro aqui, adiciono uma imagem. Se ele não pegar uma imagem, tá? Não tem problema nenhum. Eu já sei que aqui é o meu GTA San Andreas. Basta eu clicar em jogar que ele vai funcionar. Então, isso aqui é uma das ramificações que eu tenho, né? Um dos ramais
do Wine para poder estar utilizando programas de Windows no Linux, tá? Outro ramal do Wine que a gente tem para poder estar utilizando programas de Windows no Linux de uma maneira mais simplificada também é o Play on Linux, que eu esqueci de botar aqui. Deixa eu pegar aqui, Play on. Eu esqueci de deixar ele aqui, peraí, Play on Linux. Olha só, deixa eu abrir aqui, ó. O Play on Linux, pessoal, ele nada mais é que o seguinte: ele é uma launcher. Eu vou falar dessa forma, igual tem o Lutris para jogos, tá? O Play on Linux, ele é uma launcher para você poder estar utilizando aplicativos de Windows no Linux de forma muito mais simplificadas, tá bom? Aqui, ó, o que acontece? Assim como eu posso fazer no Lutris, eu posso criar categorias dos jogos que eu quero jogar: corrida, ação, aventura, quebra-cabeça, RPG e coisa e tal. Aqui ele já traz para mim uma categoria, né, as principais categorias de aplicações que eu tenho para Windows, que eu possa estar utilizando no Linux. Então tem acessórios, desenvolvimento, educação, Office, graphics, internet, né, multimídia e outros, né? E aí eu posso colocar outros programas que não estão aqui dentro. Se eu vim aqui, por exemplo, em Office, tá? Olha a quantidade de compatibilidade de aplicações que o Wine já tem com aplicações, né, que o Wine já tem para permitir rodar a aplicação de Windows no Linux, que o Play on Linux facilita a instalação dela, ó. Ó, tudo isso aqui, ó. Faltou colocar aqui os Photoshop, né? Mas tudo bem. A gente sabe que funciona. Mas olha, ó, a quantidade. Agora o mais impressionante, olha isso aqui, ó. Ó, Microsoft Office 2000, 2003, 2007, 2010, ativador do 2010, 2013, 2016. Atenção, utilize sempre software original com serial válido, beleza? Não dê uma de usar software a la Capitão Gancho de Explorer não, viu? Tá, use sempre original. É o correto. Isso aqui é pago, tá, galera? Então você tem um serial. Microsoft 2013 tem compatibilidade, funciona. O 2016 também, tá? Isso aqui, pessoal, qual é a grande vantagem do Play on Linux? Eles têm também uma comunidade que desenvolve isso aqui. Eles testam. Então eles não colocam na lista da launcher deles, eles não colocam na lista aquilo que não funciona de fato. Então se está aqui na lista é porque já foi testado e funciona. Então quando você vai instalar aqui pelo Play on Linux, ele vai automaticamente pegar todas as ferramentas, todos os itens, adereços, bibliotecas, DLLs e etc. necessários para rodar aquela aplicação. Então, se você não quer ter dor de cabeça nenhuma para poder rodar uma aplicação de Windows no Linux, você instala o Wine, o Play on Linux e acabou. Tá aí a receita perfeita. Você instala a linha tronco, que é o Wine, instala o ramal Play on Linux. Pronto. Aí, por meio do Play on Linux, que ele tem uma interface gráfica, você vai lá em Office, né? É isso mesmo. Você vai aqui na categoria aqui que eu fui aqui, na categoria Office. Aí você vai, por exemplo, eu quero instalar o Microsoft Office 2016, né? Ou 2013. São os mais atuais que vão rodar no Linux, né? Eu quero instalar isso aqui. Beleza. Você vai lá, clica no Microsoft Office 2016. Ele vai perguntar onde que estão os arquivos de instalação do Office 2016. Você vai direcionar onde está. Ele vai fazer tudo o que for necessário para instalar o Office 2016. Ele vai te possibilitar que você instale o Office 2016 da mesma maneira que você instala no Windows, tá? Não tem diferença nenhuma. Só que o Play on Linux ele vai facilitar que isso seja plenamente possível. Tem aplicações que, se você for rodar ela diretamente pelo Wine,
Da mesma maneira que você faria no Windows, indo lá no executável, mandando abrir pelo Wine, clicando com o botão central do mouse para ele poder abrir, pode acontecer de que ela não funcione corretamente, porque o Wine não tem tudo. Por isso que eu falei que o Wine, ele não tem uma compatibilidade quase 100%, porque ele cria uma camada, né? Ele é uma aplicação, uma ferramenta que faz a interpretação das bibliotecas que o Windows utiliza para as aplicações funcionarem, para permitir que você use as aplicações de Windows dentro do Linux, tá? Então, pode acontecer que não, né? Então fica um pouco mais trabalhoso. Nossa, eu falei então várias vezes. Aí, pessoal, o Play on Linux é um dos ramais que vai facilitar muito a sua vida, né? E aqui você tem outras aplicações aqui, ó, que você vai conseguir rodar de forma simples dentro do seu Windows, do seu Linux, tá? Aplicações do Windows que você vai rodar dentro do seu Linux. Aqui na parte de multimídia, por exemplo, olha só, que são as áreas que você vai mais, eu acredito que vai interessar mais as pessoas. É questão de Office e questão de multimídia, né? Porque você quer rodar ali, às vezes, uma aplicação dentro de uma dessas categorias que no Linux não tem similar, né? Ou similar você não se adaptou muito bem, então você quer rodar. Mas olha só, aqui, ó, você tem uma gama muito grande de aplicações multimídia para Windows que funcionarão perfeitamente no Linux, tá? Ó, olha só. Ó, tem algumas aplicações aqui que é redundante você querer rodar a aplicação de Windows no Linux, porque Spotify tem aplicação nativa para Linux, tá? Vai lá no seu repositório e baixa. Tem. As principais distribuições tem. Beleza? Mas claro que existem outras aplicações aqui para, né, para Windows que não tem para Linux, que talvez te interesse, né? Você está utilizando, mas olha, né? Algumas coisas aqui você tem alternativas muito melhores nativas para o Linux que você não precisaria estar baixando. Internet é uma coisa que eu não vou falar muito, não vou falar porque não precisa, né? Você precisa do navegador e todo Linux tem navegador web, enfim. Daí aqui tem outras coisas, tem patches aqui também. Então o Play on Linux, ele é um dos melhores ramais para você que quer utilizar aplicações do Windows no Linux e não quer ter tanto trabalho, porque ele já facilita para você a interação melhor do Wine com a aplicação que você está utilizando e a sua distribuição Linux, beleza? E tem um outro ramal também, que é esse aqui, ó, que ele também é muito tá muito mais é muito difundido, né? Que também é outro que cria que tem uma interface, é como se fosse uma launcher também, tá? Um pouco diferente do que é o Play on Linux, mas ele tem uma essência muito parecida, que é o Botless, né? O Botless é uma aplicação muito fácil de instalação, tá? Ele provavelmente está disponível na loja de aplicativos da sua distribuição, tá bom? Então você vai pegar por lá, né? O Botless, ele funciona dessa forma aqui, ó. Você vai criar uma biblioteca de aplicações para rodar os seus programas Windows dentro do Linux. E ele vai fazer a mesma coisa que o Play on Linux faz. Ele vai entender, falar, opa, essa aplicação aqui, vamos pegar o Office 2013. Ela precisa disso, 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 disso e disso que não tem. Então ela vai nos repositórios que tem essas partes faltantes, essas partes que vão complementar o todo para fazer a aplicação funcionar perfeitamente no Linux, ou da melhor maneira no Linux, e ela vai instalar para você, ela vai configurar para você essas partes faltantes para que a aplicação em questão ela funcione da melhor maneira no Linux, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, que, né, tem esse artigo aqui do DioLinux ensinando como usar o Botless. Também não é muito difícil não, tá? Você pode criar garrafa, ó, é tudo no clique, tá vendo? É tudo visual, tá vendo?
É tudo muito visual e clique. É igual você faria no Windows para configurar, por exemplo, uma launcher de aplicativos no Linux. Tá? Você quer usar uma launcher de aplicações no Linux, no Windows, né? Você quer criar uma launcher de aplicações no Windows, é mais ou menos a mesma essência, né? É uma aplicação que você vai usar que vai te permitir fazer isso, você vai poder fazer configurações. Então tem toda aqui uma gama de opções aí que vai facilitar a sua vida. Mas em linhas gerais, o Wine por si só já resolve. Muitas aplicações hoje, dada o alto índice de compatibilidade que ele está, né, que essa ferramenta já está hoje em dia na versão 10x, você já consegue rodar aplicações pura e simplesmente no Linux de uma maneira bem mais simplificada, igual você faria no Windows. Você vai lá no executável dele, clica lá no executável dele, igual eu faço com o Photoshop, e vai rodar. Eu não tenho nada disso instalado aqui e o Photoshop simplesmente funciona. Eu vou clicar aqui para que vocês vejam. O Photoshop está aqui embaixo, tá vendo? Photoshop CC 2018. Eu vou clicar nele, ele vai executar, não tem problema nenhum, tá? Olha só, funcionando normalmente. É uma coisa muito simples. Beleza. Então não tem, ó. Olha, ele funciona muito integrado ao sistema, tá vendo? E funciona tudo, tá? Eu venho aqui, dou um novo arquivo aqui e pronto aí, ó. Ó. Né? A gente pode, por exemplo, fazer a thumb do canal aqui rapidinho. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar umas imagens aqui. Windows e Linux. Eu posso vir aqui, imagens aqui, pra gente ter alguma ideia. Eu posso pegar aqui, sei lá. Eu posso pegar isso aqui. Isso aqui, essa aqui tá legal. Deixa eu ver. Essa aqui, vamos pegar um negócio legal pra gente poder fazer. A gente pode pegar essa aqui, ó. Vamos pegar essa aqui tá bonitinha. Não vamos pegar essa aqui não, vamos pegar essa aqui. Pronto, isso aqui não tem nada escrito. Eu vou vir aqui, vou salvar a imagem como. Vou botar aqui em imagens. Vou botar aqui thumbs. Ah, tá em formato wrap. Não lê, pera aí, vamos lá. Deixa eu abrir imagem, nova aba, porque quando tá em formato wrap assim é ruim. Eu tenho que capturar a tela, vamos baixar aqui. Vamos salvar ela aqui como thumb. Cadê? Tá? Eu não tô. Vamos ver aqui imagens. Deixa eu ver aqui se tem. Não tem thumb aqui não. Deixa eu ver aqui se aqui na edições tem. Não tem. Tá, vamos salvar aqui dentro de. Vamos escolher aqui. É thumb. Deixa eu pegar aqui. Com um nome muito grande, né? Vamos pegar aqui. Thumb. Vamos salvar como thumb. Pronto. Aí a gente vai editar ela ali no Photoshop. Vou mostrar pra vocês. Eu fecho aqui. Eu peguei isso aqui só para facilitar, tá, galera? É só para facilitar, pra gente poder fazer rapidinho aqui, ó. Vou abrir aqui. Eu vou vir aqui, ó. Ele abre dessa maneira, normal. Eu vou vir aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já tá na pasta imagens, tá vendo? Eu vou procurar aqui só thumb. Já tinha salvo um thumb, já tinha vários thumbs aqui. Que engraçado. Vamos abrir todos aqui pra gente ver. Deixa eu ver. Aqui. Esse aqui. Né? Aí a gente vem aqui, por exemplo, vamos escrever aqui, ó. Programas de Windows. De Windows. A gente vem aqui, escolhe uma cor aqui. Pra deixar, pode ser até esse verde. Cadê o conta-gotas aqui? Eu não... Tudo bem, a gente pega aqui o pincel. A gente vem aqui, pega aqui. Vem aqui e pega aqui, ó. Pronto. Ok. Ó. A gente põe isso aqui, programas de Windows. Vamos pôr bem centralizadinho aqui. No Linux, a gente escreve aqui embaixo de preto. Né? Ó. No Linux. A gente coloca aqui pretinho básico. Né?
e posiciona ele aqui, ó. Né? Deixa aqui embaixo aqui. Poderia colocar um nó até bem aqui, né? No meio do caminho. Mas deixa aí, tá bom. Então a gente já fez a thumb do canal aqui. Eu vou vir aqui em salvar como, porque senão ele vai querer salvar em PSD, né? Em PSD eu não quero. Eu vou escolher aqui a opção de... pode ser PNG, JPEG, tanto faz. Vou escolher aqui JPG, tá? Que é o padrão. Vou escolher salvar. Ele vai dizer que já tem um arquivo com esse nome. Vou mandar substituir, não tem problema nenhum. E veja que está plenamente operacional, né? Está funcionando normalmente. E aí eu vou pegar uma aplicação para Windows agora. E vou fazer a instalação dela para vocês verem como é que funciona de maneira muito simples, né? Da mesma maneira que eu faço no Windows. E a aplicação que eu vou instalar, que eu já estava querendo fazer um teste aqui no meu... Como é que ela vai ficar visualmente, tá? Que ela funciona. Eu já usei, tá? Em outros Linux. Eu vou clicar aqui que eu não quero salvar. Vou fechar isso aqui também. Pronto, tá aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai aqui, ó. Ela funciona, que eu já usei, tá? Eu quero ver como é que ela vai ficar no meu desktop atual. Existe um player de áudio que eu adoro, que é o AIMP Player. Ele tem versão para Linux, mas só para Android. Android é Linux, tá? Pra quem não sabe, Android é Linux, pesquisa aí, tá bom? Se você não acredita em mim, pesquisa. Então ele tem a versão para Android, mas não tem versão para outras distribuições Linux, tá? Do AIMP. Que eu saiba, não tem. Se não teria no site dele. Então ele tem versão para Linux, tá? Para Windows, quer dizer. Então eu vou vir aqui no www.aimp.ru. Ó, eu vou acessar aqui, ó. Provavelmente ele vai estar em russo, eu vou clicar aqui em EN, que é em inglês. E eu vou escolher aqui a versão para Windows, tá? Até eu gosto muito dessas skins aqui, já vou até abrir aqui. Deixa eu ver que skin é essa. Deixa eu ver que skin é essa. Ó, que top, galera. Top, hein, se você for poder rodar, hein. É um Denon, é um... Ó. Top, hein, galera. É grande, viu? É grande, ocupa um bom espaço da tela. Eu não sei se eu usaria isso aqui, não. Quero uma coisa mais minimalista. Tem, tá? Tem uns negócios, tem gravado. Nossa, o AIMP é fantástico. Tem muito plugin, muita coisa, é fantástico. Bom, vamos aqui ao que interessa, que é o seguinte. Eu vou escolher aqui a opção... Você pode instalar 32 bits ou 64 bits. Eu vou escolher aqui a opção... tem a opção só de executar, tá? Que é esse aqui, ó. Você só executa, ó. No installer, tá? Tem essa versão aqui que é só executar. Você não precisa instalar ela. Eu vou mostrar pra vocês como é simples. Eu não vou nem instalar. Eu vou só executar. Eu vou baixar essa aqui, ó. A gente vai só executar. Olha só. Fantástico. Salvar ela aqui na minha pasta de downloads. Ó, tá baixando. 20 GB só, Starlink. Galera, faça chuva, faça sol, o Starlink não dá problema. Impressionante. O dia que tiver uma tempestade daquelas ferradas aqui, parecendo que o mundo vai acabar, eu vou mostrar pra vocês que ela tá funcionando perfeitamente bem. Então tá. Então vamos lá. Então eu já botei aqui. Cadê a pasta de downloads aqui, ó? Vamos aqui para... Cadê? O AIMP que eu baixei aqui. Aqui é a AIMP. Vou mandar, cadê? Extrair e excluir arquivo. Que eu não preciso, vai sempre sair numa pasta. Pronto. Cadê o AIMP? Aqui, ó. AIMP. Tá vendo? A aplicação toda tá aqui. Olha como é simples rodar isso aqui. Gente do céu. A primeira vez eu gosto sempre de fazer o seguinte, ó. Eu gosto sempre de clicar aqui, vir aqui, executar. Depois eu uso o botão do meio do mouse. É só clicar com ele, tá? Eu gosto de vir aqui, abrir com o AIM, para ele entender que é uma aplicação do AIM. Depois eu jogo um ícone aqui, ó. Como é que eu quero que ele apareça, gente? Fantástico. Fantástico, galera, fantástico. Ó, vou escolher... Eu gosto demais desse player, tá? Esse player é maravilhoso. Eu vou escolher esse aqui. Vou colocar aqui no modo Dark. Tem esse Round Windows Corners aqui, não sei o que seria isso. Tá? Vou deixar aqui no modo Dark. Vou fechar aqui.
E pronto. Um player de áudio, tá? Só para Windows, rodando no Linux. Vocês querem ver ele funcionando? Eu sei que vocês querem. Mas vamos lá, que eu vou pegar agora a skin. Vou pegar uma skin para botar nele. Para vocês verem que fantástico ele vai integrar ao meu desktop. Deixa eu vir aqui na parte de skins aqui. Para a versão que não seja para celular. Ó. Aqui é o seguinte. Tem uma skin aqui que eu gosto muito. Eu vou colocar aqui para aparecer 20. Tem uma skin que eu gosto muito. Tem tempo que eu não venho aqui, ó. Tem esse toca-disco de vinil. Galera, tem muita skin bacana. Olha esses aqui. Olha que barato isso aqui, galera. Olha aí, se adicionaram bastante skin nova. Olha. Deixa eu ver se eu não... Ah, é porque eu... não, eu tô no geral. Deixa eu ver aqui o que nós temos de opção. Olha, galera, tem muita coisa interessante. Deixa eu fazer o seguinte aqui, pera aí. Aqui tá parecendo que tá só os modelos de rádio. Deixa eu pegar aqui... for PC. Skins, deixa eu clicar aqui em skins. Não. Tá só os modelos de rádio mesmo. Vamos aqui 3. Vamos aqui, ó. Quer ver? Tem um aqui. Eu sei que esses vídeos ficam grandes, mas a gente corta se for o caso. Eu não queria cortar, não queria subir direto. Vamos lá. Olha que fantástico aqui, quer ver? Cadê o que eu queria usar? É o... Ó, tem esse aqui, ó, que eu desconhecia. Deixa eu clicar nele pra ver. Interessante, ó. Simples, minimalista e funcional, hein? Combina com o meu. Esse Cyberwave aqui eu já usei. Ele é lindo. Tem esse Nexus Dark aqui também, que é bem interessante. Tem esse Defix aqui também. Tem umas coisas interessantes aqui, galera. Vamos fazer o seguinte, dentro do propósito minimalista que eu estou utilizando, eu vou baixar esse aqui. Eu vou salvar ele aqui, tá? Olha só que interessante como é que eu vou fazer para poder rodar uma skin. Olha só, da mesma maneira que eu faço no Windows, hein? Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Cadê o arquivo que eu baixei? Ué. Cadê o arquivo que eu baixei? Lib 16. Ué. Espera aí que eu acho que eu salvei no lugar errado. Vamos ver aqui. Não, tá dentro de downloads. Claro, não vou achar, se eu não ver o nome do arquivo. Esse aqui, ó. Eu vou abrir ele. Vou copiar isso aqui. Olha como é simples. Vou vir aqui na pasta de onde está o meu arquivo. Depois eu vou levar o AIMP para a pasta correta. Tá? Eu vou vir aqui. Vou vir aqui, ó. Tem uma pasta aqui chamada skins, tá vendo? Vou jogar aqui dentro. Cadê? Colar um item. Pronto. Simples. Agora eu venho aqui no meu AIMP. Venho aqui, ó, em skins. Olha lá. Olha lá. Ué. É essa a skin, né? Achei que seria outra. Interessante. É bem diferente, né? Enfim, a gente pode estar configurando aí. Muito simples, ó. Ó. Não ficou muito condizente com o meu visual, não. Aqui eu tenho opções de preferências, ó. Configurar as preferências, né? Aí eu delimito a cor que eu quero. Eu venho aqui, por exemplo, em skins. Language, eu posso colocar aqui português do Brasil. Tá? Quando você instala, ele já pergunta qual é o idioma que você quer. Essa versão aqui é só para executar, então eu ponho em português do Brasil. Aqui em temas aqui, ó, né, cadê o Mareac aqui, eu posso esquema de cores.
Eu posso clicar aqui, posso colocar aqui com uma pegada mais dentro do que eu estou utilizando. É isso aqui, ó. Tá? Ó. Usando uma coisa mais nesse estilo. Mando aplicar. Ok. Olha aí como integrou-se ao meu desktop. Que maravilha, né? Agora, se eu quiser ouvir qualquer coisa, mesma maneira que no Windows. Eu vou aqui em adicionar arquivo. Eu vou vir aqui, ó, na minha pasta, ó, MNT, não, é Home, Viejo, músicas. É do YouTube isso aqui, tá? Não se preocupa não. Vocês viram aí que é plenamente funcional, né? Eu posso instalar qualquer skin e eu tenho um player plenamente funcional integrado ao meu Linux, uma versão totalmente pensada para Windows, não tem versão para Linux, só para Android. Depois eu baixo uma outra skin aqui e aí eu configuro melhor, tá? Particularmente aquela ali não ficou muito boa não. Depois eu vou ver aqui, beleza? Agora já falamos aqui, agora eu vou falar da última parte do vídeo, que esse aqui é o seguinte, pessoal, esse projeto aqui para você poder rodar aplicações de Windows no Linux com uma compatibilidade de praticamente 100%, ele é impressionante, mas ele não vai servir para todo mundo. Por que ele não vai servir para todo mundo? Porque esse projeto aqui, esse Winbolt, ele cria uma virtualização. Quem lembra do Windows XP no Windows 7? O Windows XP Mode. Lembra quando o Windows 7 foi posto no mercado, que a Microsoft implementou o Windows XP Mode? Para instigarem, incentivarem ainda mais as pessoas e empresas a migrarem para o Windows 7? Lembra? É a mesma essência. Aqui o que acontece? O Winbolt, o que ele vai fazer? Ele vai virtualizar uma versão do Windows dentro do seu Linux. Só que ele vai fazer diferente de uma máquina virtual. Você não precisa de uma máquina virtual instalada, seja GNOME Box ou seja VirtualBox. Você não vai precisar disso. Ele já faz isso por ele mesmo, tá? Isso é um ponto positivo. Segundo, ele já instala, ele já tem no repositório dele versões de Windows 10 e 11. Você vai escolher qual Windows, e ele tem várias versões do Windows 10 e 11. Então você vai escolher se você quer instalar o Windows 10 Home, o Windows 10 Pro, o Enterprise, LTSC, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 LTSC. Você vai escolher e ele vai fazer a devida instalação. Lembrando que, pelo que eu entendi aqui, eu vi esse vídeo no canal do Diolinux, tá? Eu vi esse vídeo falando sobre ele aqui mais detalhadamente. Eu estou citando porque eu adoro esse canal, tá? Aprendo muito lá com o Diolinux e com o fórum do Diolinux Plus, tá? Estou sempre lá comentando, então... O fórum do Diolinux Plus é fantástico, tá? O canal do Diolinux também é fantástico, é conhecimento, a gente tem que compartilhar aquilo que é bom. Tá? O que acontece, pessoal? Esse Winbolt aqui, ele vai instalar um Windows dentro da estrutura do seu Linux
e vai permitir que você use aplicações de Windows da mesma maneira que você faz no Wine, tá? Como se elas tivessem sido instaladas dentro do Linux, tá? Só que com nível de compatibilidade de 100%. Simples assim. Ele é um projeto que está em fase de desenvolvimento alfa, mas ele já está bastante utilizável, tá? Então o GeoLinux mesmo mostra que ele já está bastante utilizável. Se você quiser experimentar, quais são os detalhes que você precisa se atentar a ele para usar o Inbolt e não utilizar o Wine, por exemplo. Primeiro, você tem que ter muita memória RAM. Ele pede no mínimo 4 GB de RAM para funcionar. Então você tem que ter pelo menos 8. Preferencialmente 16, 24 ou 32. Para que não atrapalhe o funcionamento do seu Linux como um todo. Tá? Então, já sabe que um dos quesitos para você poder estar utilizando o Inbolt é muita memória RAM. Tá? Segundo, você precisa ter destinado para ele pelo menos 2 núcleos do seu processador. Se o seu processador é 4 núcleos de 4 threads, você vai usar metade do processador para ele. Isso vai impactar no desempenho. Quanto mais parrudo for o seu processador, quanto mais núcleos e threads o seu processador tiver, melhor. Que aí você delimita 4 threads, você cria um ambiente quad-core com 4 núcleos e 4 threads para o Inbolt, e ele vai rodar com muito mais eficiência. Tá? Porque aqui você está virtualizando, diferentemente do Wine, que você está integrando uma coisa com a outra. Aqui você está virtualizando um sistema dentro de outro, de uma maneira integrada, igual a Microsoft fez com o XP Mode no Windows 7. Tá? A essência é a mesma. Então você está virtualizando, tá bom? Aí o que acontece? Se você tiver pouca memória e um processador mais fraco, você vai ter uma limitação de desempenho, tá? E pode ser que algumas aplicações que exijam mais da máquina não funcionem corretamente. E aí, pessoal, dependendo do que você for usar, eu recomendaria que você usasse o Wine primeiro. Não resolveu? Aí vai para cá. Igual, por exemplo, CorelDRAW no Linux. Eu consegui instalar uma versão 12 do CorelDRAW no Linux que não funciona corretamente. Funcionou só parcialmente, abriu, mas não rodou. Não consigo nem desinstalar, né? Pela maneira tradicional. Rodando pelo Wine, né? CorelDRAW é uma aplicação que não tem versão para Linux e não tem uma alternativa idêntica para Linux. O LibreOffice Draw não é a mesma coisa, tá? Ele é algo semelhante, mas não é a mesma coisa. E você tem ali um gargalo. Se você quer usar Linux de CorelDRAW, ou você roda uma máquina virtual, ou você roda Dual Boot com Windows. O que não gera muita produtividade no caso do Dual Boot, né? Você tem que ficar trocando de sistema, então você vai para uma máquina virtual, mas se você não tiver hardware, você vai ter um desempenho mais reduzido, tá? Vai acontecer isso no Inbolt. Então, se você tem uma máquina com bom processamento, se você tem uma máquina com boa quantidade de memória RAM, você pode optar por usar o Inbolt ao invés do Wine, que ele vai te dar uma camada de compatibilidade de 100%. Eu vou deixar o link do vídeo do GeoLinux, esse vídeo aqui, vocês assistam que ele mostra como é que funciona, que eu não fiz esse teste. Eu estou fazendo só um vídeo geralzão aqui explicando para vocês as maneiras que você tem hoje de rodar programas Windows no Linux com cada vez mais compatibilidade. No caso desse Inbolt, apesar de estar numa fase alfa de desenvolvimento, ela já está muito usável e ela te garante, na teoria, 100% de compatibilidade com o Linux de aplicações, tá? Não usei, está em fase alfa, não sei se você vai ter, mas eu já deixo claro, diferentemente do Wine, que você não precisa de tanto equipamento para tal, o equipamento que você usa para o seu Linux já está mais que suficiente para você rodar muita coisa de Windows, tá? Dentro do Linux, do Wine e suas ramificações, tá? Que eu estou falando, Play on Linux, Botless, essas coisas assim,
Tá? Diferentemente disso, esse Winbolt você vai precisar de ter um hardware mais parrudo, porque afinal de contas seria como se você instalasse uma máquina virtual dentro de um aplicativo de máquina virtual. Só que aqui ele é integrado ao Linux. Então ele vai funcionar como se fosse uma aplicação, ele vai transformar, na verdade, ele vai transformar o seu sistema operacional Windows numa extensão do Linux. É uma aplicação para Linux. Ele vai fazer isso. Então você vai rodar as aplicações de Windows integrado dentro do Linux, como se você estivesse usando um Linux mesmo. Tá? Vai ser basicamente essa a integração. Então vai funcionar muito integrado ao sistema. Mas lembrando que é uma virtualização. Não é um complemento ao Linux, tá? Igual ao Wine, é uma virtualização. É um projeto fantástico. É um projeto inovador, ele é compatível com Debian, Fedora, Arch Linux, que é o meu caso, que o Big Linux é baseado no Arch Linux. E tem um AppImage, que eu posso utilizar para diversas distribuições, tá? Que ele deve funcionar perfeitamente. Tá? Assim, ele deve funcionar dentro daquilo que se pode esperar de uma coisa que está em fase de desenvolvimento, segundo informado pelo Linux, está em fase alfa. Mas já dá para você usar. Tá aqui uma alternativa para você rodar aplicações de 2025 de Windows no seu Linux sem maiores problemas de compatibilidade. Como ele vai virtualizar o Windows dentro do Linux e vai integrar as aplicações de Windows como se elas fossem nativas do Linux, tá? A compatibilidade é de 100%. Porque tudo que seja capaz de rodar no Windows, você vai conseguir rodar aqui pelo Winbolt. Qual é o detalhe? Hardware. Nem tudo você consegue rodar direito ou rodar numa máquina virtual. Exemplo, visualizador 3D da plataforma Second Life, que exige hardware gráfico num Windows instalado no VirtualBox, mesmo estando configurado. Se eu conseguir rodar algum, é inutilizável, porque o meu hardware não me dá mais possibilidade de ter um equipamento mais fluido na máquina virtual. Eu tenho um processador com 4 núcleos e 4 threads. Eu, numa máquina virtual, delimito 50% do meu processador, ou seja, o meu Linux vai passar a utilizar 2 núcleos e 2 threads, e a máquina virtual 2 núcleos e 2 threads. Então vou dividir o processador entre os dois. Pesa, tá? Então tem que levar em consideração isso. Então aplicações que exijam mais, por uma limitação até do driver, do chipset gráfico do VirtualBox, por exemplo, ou do GNOME Box, pode até nem rodar. Vai dizer que não vai dar para rodar porque a placa de vídeo não tem capacidade suficiente para tal. O driver não permite isso, tá? Então aqui nesse caso do Winbolt, pode ser que aconteça isso, porque é uma virtualização. Mas se você tiver um hardware muito parrudo, a tendência é que a compatibilidade seja de 100%. E como é que você executa os programas no Winbolt? Pelo que eu vi no canal do Linux, é a mesma coisa que você faz com aplicações que você instala pelo Wine. Você vai clicar no ícone dele, que você pode pinar na barra de aplicações, no menu de aplicações. Você pode pôr na área de trabalho um atalho, não importa. Ele vai ter essa launcher aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ter essa launcher aqui igual o Lutris, igual o PlayOn Linux, onde você vai clicar na aplicação e ele vai executar. Você vai instalar as aplicações dentro dessa aplicação aqui dentro do Winbolt, e ele vai instalar como se estivesse dentro de um Windows, tá? Então se você vai configurar o Winbolt para ele poder instalar um Windows 10 Home, por exemplo, dentro do seu
Linux. Então ele vai instalar uma máquina virtual do Windows 10 Home plenamente configurada, tá? E vai integrar ela ao seu Windows, ao seu Linux, tá? Ela vai integrar o seu Linux, esse Windows ao seu Linux. E aí o que vai acontecer? As aplicações, elas vão passar a ficar acessíveis dentro do Linux normalmente. Você não precisa executar essa máquina virtual como se fosse um sistema normal para você poder estar utilizando. Outra coisa interessante, ele permite que sim, você use esse sistema Windows instalado como um Windows. Então você pode ter acesso ao ambiente do sistema como se estivesse usando o próprio Windows. Outro ponto interessante, se você tem serial válido do Windows 10 ou Windows 11, aquela ativação digital vinculada à sua conta Microsoft, ou um serial que você adquiriu, que você tem lá o numeral, você tem um código serial que você usa para ativar o seu Windows, você vai ativar esse Windows perfeitamente, tá? Você ativa e não vai ter problema nenhum. Ah, Lucas, eu não tenho serial de Windows, não me importo, eu quero só que funcione com uma compatibilidade maior de até 100%, aplicações do Windows no meu Linux. O Windows hoje, ele permite que você utilize ele de uma maneira limitada, mas sem implicações maiores, sem a necessidade de ativação. Se você instala um Windows Home, seja o 10, seja o 11, por exemplo, num computador qualquer, e não ativa ele, ele vai continuar funcionando. E vai ficar aparecendo ali embaixo, depois de um tempo, que o Windows precisa ser ativado. Não vai permitir que você faça modificações, muitas modificações no sistema, modificação visual, nada disso, tá? Você vai usar ele meio que padrãozão, do jeito que a Microsoft preparou para que ele funcione, e você vai conseguir rodar as aplicações. No caso do Winbolt, como você vai rodar essas aplicações integradas ao Linux, você não vai ficar acessando um ambiente gráfico do Windows. Então não tem necessidade de você ativar esse Windows. Use sempre software original ativado corretamente, tá? Mas nesse caso especificamente você não precisa, porque o que te interessa é ter uma camada de compatibilidade de teoricamente 100%, tá bom? Bem, é isso aí, pessoal. Esse vídeo deve ter ficado enorme, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Tá aí, ó. O Windows 10 está sendo aposentado, vai para o Linux. Você vai conseguir rodar seu programa de Windows sem problema nenhum. Você tem opções excelentes e eficazes que vai funcionar até para rodar seu jogo. Até para rodar o seu jogo, tá? Você não vai ter problema nenhum. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias trazendo para vocês aqui mais detalhadamente distribuições Linux que tranquilamente substituem o Windows, para você poder escolher qual é a que melhor te agrada, tá? E aí você experimenta. Como diz aquela propaganda antiga de cerveja, né? E aqui no caso ela seria muito positiva, né? Se fosse, porque se beber não dirija, beber não é bom não, tá, galera? Evita, tá? A saúde agradece. Mas utilizar Linux é bom. Experimenta, pois é. Faça isso. Você vai ver que você vai descobrir um mundo novo. Um vídeo de mais de 1 hora. É isso aí. Curte, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.